Continuando a nossa aula sobre fisiologia vegetal, agora vamos falar especificamente sobre fotossíntese e respiração, ok? Mais uma aula aí sobre esses fundamentos aí da fisiologia vegetal com o professor Compadre Marcos. Essa é a nossa. Se você quer ter acesso a todas essas aulas, tem link aí embaixo para você poder utilizá-las da forma que você quiser. Beleza? Introdução. Fotossíntese e respiração celular são processos complementares. Você tem que ter isso em cabeça. É um negócio quase cíclico, ok? A fotossíntese armazena energia luminosa em moléculas orgânicas, açúcares, glicose. A respiração libera essa energia para ser usada pelas células da própria planta. Beleza? Então você pensa que a planta, né, só vai. O trabalho dela é fornecer CO2 para você ou para outros elementos da floresta, né? Porque basicamente o CO2 produzido pelas plantas ele já é consumido pelos próprios seres vivos ali da floresta, né? Para a gente resta a esperança aí dos mares continuarem funcionando com as microalgas e enfim. Mas ótimo, em plantas, esses processos, né, ocorrem simultaneamente, fotossíntese e respiração, simultaneamente, ok? Exceto, claro, se não tiver luz, né, aí não vai ocorrer fotossíntese. Mas ótimo. São processos que têm funções opostas. Um produz a glicose e o outro oxida a glicose. Essa é também uma palavra-chave, oxidação de glicose, tenha isso em mente. Fotossíntese, vamos trabalhar isso um pouco melhor? Vamos lá. Definição de fotossíntese. Processo bioquímico no qual plantas, algas e cianobactérias, essas que eu estava querendo lembrar, as cianobactérias, lá do mar, né? Do mar. Produzem oxigênio para a gente. Enfim, convertem energia luminosa em energia química, sintetizando glicose a partir de CO2 e água com liberação de oxigênio. Eis a fórmula linda e maravilhosa, nós já falamos dela na aula anterior, ok? Vamos repassar. Enfim, CO2 mais água mais luz lá na clorofila vai gerar para a gente uma molécula de glicose e oxigênio, ok? Ok. Onde ocorre? Lá nas organelas que são chamadas de cloroplastos, fofinhos. Pigmento principal do cloroplasto, clorofila A, tá bom? A, tem outras, tem B e C pelo menos. Absorve a clorofila A. Absorve luz azul e vermelho e reflete verde. E é por conta da clorofila, por conta da presença dela, que a gente vê as plantinhas verdes, ok? Local celular. Tá lá no mesófilo das folhas. Onde é isso? É lá no parênquima clorofiliano, que, né, não nos importa, ok? Etapas da fotossíntese. Fase clara é a fase dependente da luz. É a fase em que realmente vai ser produzida em moléculas de glicose, lá nos tilacoides, ok? É a fase em que vai ocorrer essa fotólise da água. A água se quebra, ocorre a liberação de oxigênio, né? E ocorre o aproveitamento aí, para a produção de ATP e NADPH, ok? É um processo dependente de luz e de água, ok? Na fase escura do ciclo de Calvin, que não vou desenhar o ciclo aqui para você, então se você tem trauma com isso, se tranquilize neste momento mesmo. Vai ocorrer lá no estroma, vai ter a reação de fixação de CO2, a formação de glicose, e aí vai estar produzindo além de ATP1, vai estar sobrando um NADPH, lá da fase clara, vai estar utilizando ele, e tendo a produção aí de CO2. Então a planta, a árvore, né, a sementinha que você plantou e depois broxou, ela também vai estar produzindo CO2. Olha só que novidade, não é mesmo? A árvore também produz CO2, por exemplo, na fase escura, né? Quando ela está incapaz de fazer fotossíntese. Ok, lembrando da nossa redação nota máxima, link aí na descrição, por favor, confira, não deixe de participar desse curso, para que você possa estar garantindo aí realmente a nota máxima na sua redação. Beleza, quais tipos de fotossíntese a gente vai ter, tá bom? A gente vai ter os fotossíntese das plantas C3, C4 e das CAM, como eu já expliquei na aula anterior, esse tipo de planta, ok? A característica de plantas C3 vai ter essa característica do rubisco, que ela vai fixar o CO2 diretamente, e como, por exemplo, o exemplo dessas plantas é trigo e feijão, já dei o exemplo anterior da aveia, ok? Planta C4 vai ter o oxigênio, o dióxido de carbono, perdão, concentrado antes da fixação, ok? Então eles vão concentrar primeiro esses carbonos, como por exemplo para os milhos
e as canas, né, que são espécies. Que quer dizer que tem variedades dentro deles, ok. E as canas têm características de fotossíntese por meio de estômatos, né, que vão estar aí abrindo à noite. E por exemplo, os cactos e as bromélias, né? Então são plantas aí um pouco mais diferenciadas em relação à maioria. Plantas C4 e CAN são adaptadas ao ambiente quente e seco, né, com maior eficiência no uso de água, né? Por isso, exemplo lá do sertão também. Fatores que afetam a fotossíntese: luz, quantidade, qualidade, CO2, disponibilidade atmosférica, temperatura, já falei, enzimas sensíveis a extremos. É esse porque que a temperatura é tão importante, né? Porque vai depender dela se as enzimas vão poder trabalhar na sua atividade máxima, potência de processos, ou se vai gastar mais energia, né? A água é relação também à hidratação celular e abertura estomática. E o estado nutricional da planta dependendo aí de alguns minerais também. Por exemplo, deficiência de magnésio, nitrogênio e ferro pode prejudicar lá a clorofila, que vai dar esse aspecto verde para a planta. Em relação à respiração celular, vamos começar um pouquinho sobre isso, beleza? É aquele processo no qual as moléculas orgânicas, como a glicose, são quebradas para a liberação de energia no formato de ATP, com consumo de CO2 e produção com consumo de O2, de oxigênio, e produção de CO2, dióxido de carbono, e água. Beleza? Então, novamente aqui a gente vê a planta, em termos de respiração celular, né, aproveitando a energia que ela mesmo criou, por assim dizer, né, captando do sol, e depois ela mesmo liberando dióxido de carbono. Ok, e onde é que vai ocorrer isso? Lá nas organelas, nas mitocôndrias, ok? Em todas as células. Plantas, animais e fungos. Beleza. Etapas da respiração, né? Glicólise, citoplasma. Citoplasma é, por assim dizer, a parte livre lá da célula, né? Só que a gente não tem que imaginar o citoplasma como uma aguinha solta, sabe? É um negócio meio coloidal ali, tá cheio de enzimas ao redor dela. Enfim, algumas proteínas soltas entre aspas. Ok, mas lá que vai ocorrer essa quebra de glicólise, vai ter a produção do ácido pirúvico já de 2 ATP. Depois, esse ácido pirúvico, que se eu não me engano tem 3 carbonos, vai entrar no ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial, e vai ocorrer justamente essa oxidação do piruvato que vai produzir mais ATP. E depois, os produtos de tudo isso vai cair lá na cadeia respiratória, nas cristas mitocondriais, beleza? Lembrando que a mitocôndria tem duas membranas. Então, nas cristas da membrana interior da mitocôndria vai ocorrer esse transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons e vai ter a produção de mais 34 ATPs. De tal modo que na planta a gente vai ter essa respiração tendo um total energético de 38 ATPs por molécula de glicose em condições ideais. Um exemplo de condição ideal é a planta funcionando na temperatura para a qual ela foi criada para funcionar. Ok? Então, planta C3 e C4 tem funcionamento diferente. Beleza. Tipo de respiração aeróbica e anaeróbica. Anaeróbica, fermentação. Beleza? O2 é envolvido na fermentação? Oxigênio? Não. Qual é o produto final da fermentação? Você que é maromba, ácido lático, às vezes etanol, menos ATP produzido. Um exemplo que faz fermentação anaeróbica, leveduras e bactérias, também precisamos ter isso em mente, tá bom? Mas na respiração aeróbica, vai ter o oxigênio envolvido, vai ter produto final de dióxido de carbono, água e ATP, e são as plantas e os animais que vão realizá-los. Beleza, fotossíntese e respiração, você vai aprender isso aqui, meu filho. Função da fotossíntese é a produção de glicose e oxigênio. Você tem que colocar isso aqui em mente. Qual a função da respiração celular? Degradar a glicose, liberar energia para a planta utilizar, né? E usar o oxigênio também. Vai estar usando o oxigênio. Local da fotossíntese, cloroplasto. Da respiração celular, mitocôndria. Quando ocorre fotossíntese somente na luz. Respiração celular sempre, dia e noite, né? Todo mundo respira, todo animal respira, porque a planta não. Não pode? Ok. Energia. Fotossíntese armazena, é endotérmico.
Respiração celular libera exotérmico. Matéria-prima da fotossíntese. Matéria-prima. Dióxido de carbono e água. Na respiração celular é glicose e oxigênio. Produtos. Aí o inverso, sacou? É o inverso do outro, ok? Na fotossíntese, o produto é a glicose e o oxigênio. E na respiração do celular é o dióxido de carbono e a água. Beleza, meus amigos? Aplicações ambientais e forenses para o nosso caso. Avaliação da saúde vegetal em perícias ambientais, em relação a plantas com taxa fotossintética reduzida em áreas degradadas. Pode ser um exemplo, um puta exemplo, na verdade. Controle de produtividade vegetal em reflorestamento e APPs, área de proteção permanente, beleza? Mediação do metabolismo vegetal sobre estresse térmico hídrico ou por poluentes, diagnóstico de fitotoxicidade, herbicidas que inibem o ciclo de Calvin, o ciclo noturno lá, ou a cadeia respiratória. Tudo aí pra gente estar sempre de olho. Aqui algumas das nossas referências utilizadas e por favor, não esqueça de estar conferindo aí abaixo o nosso link, o nosso acesso para a redação nota máxima. Um grande abraço, bons estudos e Deus abençoe. Até logo.